Olá, bem-vindos ao BDP Podcast, um espaço de reflexão sobre temas económicos e monetários do Banco de Portugal. O meu nome é Nuno Aguiar e hoje vamos falar sobre o contágio do ambiente geopolítico para o setor financeiro. Os últimos anos trouxeram mais tensão e incerteza às relações comerciais e diplomáticas, incluindo duas guerras de impacto significativo, com a invasão da Ucrânia pela Rússia e, este ano, o conflito no Irão, ainda sem um desfecho definitivo. Estes desenvolvimentos têm, claro, custos económicos. Ao Banco de Portugal interessam especialmente as consequências para o setor financeiro. O relatório de estabilidade financeira, publicado em maio, apresenta duas análises que nos ajudam a perceber esse impacto, seja de um risco geopolítico acrescido, seja de choques energéticos. Para nos explicar melhor como funcionam estes efeitos, temos hoje connosco Diogo Serra e Jaime Leiva, economistas do Departamento de Estabilidade Financeira. Muito bem-vindos. Obrigado. Bom dia. Eu estava a referir que nós sabemos que o risco geopolítico tem aumentado, obviamente, e que esse agravamento tem um impacto na economia, que é até bastante discutido, e nós vemos nas notícias, não é? No REF, no Relatório de Estabilidade Financeira que eu referia, nós olhamos para o lado financeiro deste impacto, certo? Como é que ele também pode ser afetado pelo risco geopolítico? Ele pode-nos explicar quais é que são estes canais de transmissão? Certo. Bom dia mais uma vez, Nuno. Sim, exatamente. Portanto, de uma maneira muito breve, muito genérica, o risco geopolítico afeta a estabilidade financeira, porque, como tu disseste e muito bem, aumenta, cria incerteza e também, de forma abrupta e não esperada, acaba por alterar as condições em que as famílias, as empresas e mesmo as instituições financeiras tomam as suas decisões. Portanto, neste contexto, claro que a estabilidade financeira é impactada. E quando nós pensamos em tensões geopolíticas, pensamos naturalmente em conflitos militares, mas também podemos falar de alterações de políticas comerciais. Que tivemos recentemente. Exatamente, e temos exemplos bastante recentes. E uma característica muito específica destes riscos e destas tensões e dos seus impactos é que não ficam circunscritos nos países ou nas regiões em que tiveram origem. Obviamente que os efeitos acabam por escalar para outras geografias. E tivemos, exatamente, por exemplo, no lado da política comercial, alterações por parte dos Estados Unidos, onde a tarifa média efetiva anunciada pelos Estados Unidos aumentou, e os próprios impactos na atividade económica ainda podem não estar totalmente refletidos, e também o choque dos preços, nos preços da energia e também nas cadeias de abastecimento globais, que acabaram por ser impactados também, claro, negativamente com as tensões recentes agora no Médio Oriente. E nós, no relatório de estabilidade financeira, e pegando na questão que fizeste dos canais de transmissão, acabamos por identificar três. Há um canal mais financeiro, em que estes contextos, estas tensões geopolíticas acabam por tornar os investidores mais cautelosos, portanto há uma maior aversão ao risco, há uma diminuição, uma queda dos preços, uma potencial queda dos preços dos ativos financeiros, e isso traduz-se numa potencial desvalorização das carteiras de títulos e, portanto, há aqui um risco de mercado, e o próprio financiamento que se pode também tornar mais caro. Portanto, as condições em que as famílias, as empresas e mesmo as administrações públicas passam a financiarem-se acabam por ser condições mais desfavoráveis. Portanto, ficamos mais pessimistas e fica-nos mais caro se nós quisermos pedir um crédito. Exato, precisamente. Exato. E ligamos também muito isto, claro, à parte da economia real. E passava aqui para o segundo canal de transmissão, portanto, mais ligado à atividade económica. Porquê? Porque este contexto de incerteza, exatamente, também faz com que as empresas comecem possivelmente a adiar os seus próprios investimentos e que as próprias famílias também reduzam o consumo. E neste contexto, obviamente que a atividade económica também é prejudicada. Poderá haver um abrandamento da atividade económica. E nesse cenário, o que é que pode acontecer? E pegando aqui no exemplo das famílias, podem ter mais das empresas, peço desculpa, podem ter mais dificuldade em gerar receitas, e isso vai também comprometer as obrigações financeiras que essas empresas têm junto do setor financeiro. Mais dificuldade em pagar os seus empréstimos, exatamente, por exemplo. Que é o risco de crédito, muito genericamente, aqui traduzido num cenário desses. E, por fim, temos o canal operacional, muito ligado com o próprio risco operacional, e aqui nós falamos mais de ciberataques e também de falhas em infraestruturas críticas. E isto, claro que afeta diretamente o funcionamento das instituições financeiras, num cenário de ciberataque. Os impactos são diretos, claro, e também de alguns setores essenciais da economia. Portanto, aqui mais nesta vertente de risco operacional, que um choque geopolítico também acaba por se refletir na estabilidade financeira.
Portanto, o que acabaste de explicar é um bocado a lógica do impacto. Se nós olharmos em específico para Portugal e para o setor bancário português, qual é nós tentamos no REF estimar um bocadinho isso, qual é a exposição do nosso setor bancário então a este tipo de risco, que estamos aqui a descrever? Certo. Nós, no relatório de estabilidade financeira, acabamos por nos concentrar inicialmente numa perspectiva mais de exposições indiretas a este tipo de risco. Portanto, olhamos para quê? Para exposições dos nossos bancos a empresas e a setores de empresas que acabam por ser mais sensíveis a choques e a tensões geopolíticas. E começamos por identificar um primeiro grupo, e esse grupo são empresas que são mais sensíveis aos custos, a variações nos custos de energia e de matérias-primas. Portanto, se os preços da energia e das matérias-primas aumentam, os custos de produção dessa empresa também aumentarão e vamos ver aqui uma pressão negativa nas margens de lucro e, como eu disse também antes, nas próprias obrigações financeiras dessas empresas. E nós verificamos que no final de 2025, sensivelmente 1/3 do estoque de empréstimos à totalidade das empresas dos nossos bancos estava concentrado nestes setores, nestas empresas. E também, para além destas empresas mais sensíveis a preços de energia e custos de matérias-primas, também identificamos um segundo grupo, que são as que são mais sensíveis a disrupções no comércio internacional. E nós aqui basicamente falamos de empresas exportadoras. E aqui a concentração do estoque de empréstimos dos nossos bancos, à totalidade das empresas, direcionada a estas aqui que são mais vulneráveis a disrupções, como eu disse, no comércio internacional, está a rondar os 25%. E são as duas exposições que os dois tipos de exposições, não é? Exatamente. E quando juntamos tudo, o que é que elas nos dizem para o sistema bancário? Exatamente. Portanto, nós aqui, e só ainda voltando sim. aqui a esta das disrupções nos fluxos do comércio internacional, verificamos aqui, neste caso, uns sinais de vulnerabilidade um pouco mais evidentes. Porquê? Porque vemos que o rácio de incumprimento associado a crédito a estas empresas está um pouco acima do rácio de incumprimento para toda a globalidade do crédito às empresas não financeiras. Portanto, aqui verificamos alguma vulnerabilidade associada a estas posições. Mas aqui a conclusão principal é que realmente o nosso setor, o nosso sistema bancário tem uma exposição relevante ao risco geopolítico, e aqui desta forma indireta, como disse, através da exposição a estas empresas, e claro que exige acompanhamento do nosso lado, independentemente ou não de se já estarem a verificar uma deterioração significativa da qualidade do crédito para estes grupos de empresas. E se calhar mais fácil para as pessoas entenderem é compararmos Portugal com outros países. Como é que nessa magnitude de exposição nós também fazemos essa análise, certo? Como é que nós comparamos com outros? Sim. Isso também é um ponto relevante e também se calhar nos leva a tirar as mesmas conclusões de que realmente Portugal é um país com exposição relevante a choques geopolíticos, porque Portugal, numa análise que nós fazemos, uma comparação a nível da área do euro, é o 8º país com maior exposição a estes setores, a estas empresas mais sensíveis a choques geopolíticos. E mesmo comparando com a média da área do euro, embora a diferença seja muito pequena, Portugal também está um pouco acima da média da área do euro. Portanto, podemos tirar a mesma conclusão agora aqui numa perspectiva de comparação europeia. Mas também é interessante verificar noutro prisma, aqui num prisma mais de exposição direta. E aqui, em termos de exposição direta, eu quero referir-me às exposições que os nossos bancos têm aos países onde se está a dar o foco de tensões geopolíticas. E vemos, por exemplo, que as exposições dos nossos bancos no Médio Oriente, que é um caso bastante atual, é muito residual em percentagem do ativo e é maioritariamente crédito a famílias com o colateral maioritariamente localizado em Portugal. Portanto, é muito residual se mudarmos o prisma mais para esta perspectiva de exposição direta. Jaime, nós estivemos a falar até agora de tensões geopolíticas e de conflitos. Um deles, que ainda não tem um desfecho no Médio Oriente, está a ter impacto nos preços da energia. Nós não sabemos exatamente os efeitos económicos, todos os efeitos económicos desse choque energético, mas talvez possamos olhar para o passado para encontrar algumas pistas sobre qual pode ser esse efeito. No tema em destaque do REF, tu és um dos autores, tenta fazer isso mesmo. O que é que nós sabemos sobre o impacto de choques petrolíferos passados? Sim, obrigado, Nuno.
Então, embora o tal choque energético tenha características próprias, olhar para os choques petrolíferos do passado ajuda-nos a compreender alguns dos mecanismos através dos quais o aumento dos preços da energia acabam por afetar a economia. Os choques petrolíferos na economia têm sido estudados no passado, especialmente seguindo os choques dos anos 70. Nós sabemos que aumentos inesperados do preço do petróleo podem ter consequências importantes para a atividade econômica. Mas quais são essas consequências? Especialmente em termos de uma inflação, uma subida na inflação e uma queda no crescimento econômico. Nós sabemos também que estes efeitos não se limitam aos combustíveis. Como a energia é um fator de produção essencial em vários setores da economia, um aumento do preço do petróleo acaba por se transmitir aos preços de muitos bens e serviços. No nosso estudo, nós tentamos demonstrar isso e nós verificamos que um choque petrolífero aumenta não só o preço do petróleo, mas também os preços da eletricidade, da gasolina, os preços no produtor e, em última instância, os preços no consumidor. Então, tem um efeito para todos os lugares portugueses. Mas a vossa análise traz depois aqui uma novidade ao aplicar-se mais ao setor financeiro, não é? Pode explicar um pouco melhor Sim. o que é que vocês conseguiram fazer? Sim, então, nosso principal contributo é olhar e perceber como os choques petrolíferos se propagam na economia portuguesa. Mas, como eu já disse, sabíamos que estes choques têm efeitos importantes na atividade econômica. O que ainda não compreendíamos bem era como esses efeitos chegam às empresas e ao setor financeiro. E porquê é que é importante para um país como Portugal? Há pouco o Diogo falava um bocadinho disso, da banca portuguesa em específico. Porquê é que é importante agora, nesta perspectiva do impacto do choque energético, para Portugal olharmos com atenção para este possível efeito? Sim, então, esta questão é particularmente relevante para Portugal, porque apesar dos progressos muito significativos na transição energética, continuamos a ser um país dependente da energia importada. Então, é verdade que nos últimos anos Portugal aumentou muito a produção de energia a partir de fontes renováveis e reduziu a dependência dos combustíveis fósseis. No entanto, essa transição ainda não está concluída. Agora, se calhar, os impactos, os efeitos específicos que encontraram no vosso estudo, o que é que viram do lado das empresas, seja nos custos energéticos ou seja no acesso ao financiamento? Sim, então, o primeiro efeito é bastante direto para as empresas. Os choques petrolíferos aumentam as despesas com energia das empresas, sobretudo das empresas mais dependentes da energia. Esse aumento de custos cria pressões de liquidez para as empresas. As empresas passam a precisar de mais recursos para suportar os seus custos operacionais e manter a atividade. Por isso, então, têm de recorrer ao crédito bancário e aumentam os ativos líquidos. No entanto, no nosso estudo, nós verificamos que este ajustamento é mais limitado precisamente nas empresas mais dependentes da energia. Estas empresas conseguem obter menos crédito bancário e acumulam menos liquidez do que as restantes, o que sugere que enfrentam condições de financiamento mais restritivas. E do lado dos bancos? Eles também provavelmente adaptam a sua avaliação de risco e até o seu comportamento conforme o nível do choque, não é? Sim, nós vemos isso no nosso estudo. Começamos por perguntar se todos os bancos reagem da mesma forma. E a resposta é não. Os bancos que têm uma maior concentração de crédito em empresas com elevada dependência energética tornam-se mais prudentes durante estes episódios. Em particular, reduzem mais o crédito concedido a estas empresas do que os bancos com uma carteira de crédito mais diversificada. Mas não muda só a quantidade de crédito, vai mudar também o preço. Em média, um choque petrolífero aumenta a taxa de juros dos novos empréstimos e esse aumento é ainda mais acentuado para as empresas com maior dependência energética. Quando juntamos quase estes dois canais que estávamos aqui a referir, a probabilidade, ou seja, as empresas e os bancos, a probabilidade de incumprimento dos empréstimos, vocês verificam que também aumenta? Sim, então, no nosso estudo, nós mostramos que os choques petrolíferos aumentam a probabilidade de incumprimento das empresas, em geral, e que este efeito vai ser mais pronunciado nas empresas com maior dependência energética. Por que isto acontece? Este fenómeno é consistente com os resultados do nosso estudo, porque as empresas mais dependentes da energia enfrentam um aumento mais acentuado dos custos energéticos e, ao mesmo tempo, maiores dificuldades no acesso ao crédito bancário. Esta combinação, então, o que vai fazer é fragilizar a situação financeira da empresa
e vai aumentar a probabilidade de um cumprimento no crédito bancário. Diogo, só aqui para terminarmos, se calhar, esta nossa conversa, enquanto autoridade macroprudencial, que lições é que pode o Banco de Portugal então tirar das diferentes conclusões que vocês tiveram aqui a explicar nos últimos minutos? Sim, certo, Nuno. Portanto, nós há pouco falávamos de como é que os bancos podiam melhorar a sua gestão nestes contextos e face ao risco geopolítico, mas claramente, e como complemento, o Banco de Portugal, como autoridade macroprudencial nacional, como bem disseste, deve também atuar e, no fundo, complementar estas mesmas análises. Portanto, como nos referimos há pouco, estas posições que nós também analisamos, é importante que haja uma monitorização, um acompanhamento por parte do banco e numa perspectiva mais sistémica da evolução do crédito e do perfil de risco das exposições a estas empresas mais sensíveis aos custos de energia e mesmo ao comércio internacional. E isto mais numa perspectiva de avaliação de risco, mas depois também temos o lado de política, utilizando a expressão em inglês, na vertente policy. E aí o banco, quando anunciou em 2024, em dezembro, a ativação da reserva contracíclica de capital, já incorporou na motivação dessa mesma ativação este contexto de incerteza, incluindo naturalmente o contexto de tensão geopolítica, como disse, motivação para os bancos constituírem uma reserva contracíclica de capital num ambiente de risco neutro. Porquê? Porque, no fundo, vai preparar, vai permitir a que as autoridades enfrentem melhor estes choques e que as próprias instituições, claro, consigam, num evento de um choque sistémico com um nível de severidade significativo, consigam não restringir a concessão de crédito que, obviamente, traria efeitos negativos para a economia. Portanto, é aqui a motivação que nós também tentamos comunicar e temos isso nos nossos documentos metodológicos quando ativamos esta reserva macroprudencial. Diogo, Jaime, obrigado por nos ajudarem a perceber melhor o impacto do ambiente geopolítico que vivemos no setor financeiro. Muito obrigado também a quem nos esteve a ouvir. A Caixa, estabilidade financeira e fragmentação geoeconómica e o tema em destaque, exposição energética e choques petrolíferos, impactos nas empresas e no crédito bancário, fazem parte do relatório de estabilidade financeira de maio, que, tal como as restantes publicações do Banco de Portugal, pode ser consultado em bportugal.pt. Visite-nos no nosso site e siga-nos nas redes sociais. Até breve!